Olá, no ar Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com uma figura que é a imagem, é o retrato do gaúcho aqui da fronteira. Viemos até aqui a Sociedade Uruguaia para conversar com o seu Edu Macedo. Muito bem, começando essa edição do Guardados da Memória aqui na Sociedade Uruguaia. Hoje eu vou conversar com o senhor Edu Macedo. Tudo bem, seu Edu? Tudo bem com o senhor? Sim. Seu Edu, onde é que o senhor nasceu? Vamos começar pelo começo, né? Eu nasci em São Luís, Pontas de São Luís. É o arroio, inclusive, que divide Uruguai e Brasil, numa certa parte. E eu nasci no lado de cá, eu nasci no lado brasileiro. Certo. E depois vivi. O seu pai, a sua mãe eram trabalhadores do campo? Trabalhador do campo, meu avô também. Eu nasci na casa do meu avô, onde depois, mais tarde, quando eu tinha 5 anos, mataram meu pai, aí eu me criei com meu avô. Entendi. E dali, fomos indo por essa fronteira aí que a gente, inclusive... Eles perguntam para o uruguaio ou brasileiro. Na verdade, nós nem sabemos se somos uruguaio ou brasileiro. Quer dizer, não me considero uruguaio nem brasileiro. Eu me considero daquela região, porque para nós não existia Uruguai nem Brasil. Para nós era a nossa região. Sim, era um campo sem fronteira, né? Tu tinha que buscar uma tropa, vamos buscar uma tropa em Taquarimbó, em Salto. É lá no centro do Uruguai, mas para nós não representava nada. Se dizia, vamos a Caçapava, ou no Ervalo, ou Lavras, também. Era campo, tudo era campo. Para nós era campo. Entendido. Era a região. E me diga uma coisa, eu conversei aqui mesmo na Sociedade Uruguaia com o seu Inácio Severo. Sim. E ele me disse que ele trabalhou desde os 4 anos de idade na lida do campo, assim. Isso aconteceu com o senhor também? Sim, eu também, quando já de guri pequeno, quando a gente já podia fazer alguma coisa, já iam mandando fazer, a gente já se criou, nós se criamos, os gaúchos se criamos trabalhando. Por exemplo, no começo, quando era guri de 4, 5 anos, ia trazer as vacas para tirar leite, ia apojar alguma vaca. Apojar quer dizer, botar o terneiro a mamar, para depois atar o terneiro, para depois ordenhar. Sim. Até o seu próprio linguajar revela que o senhor também nunca se importou com essa coisa de pátria, claro, né? É mais fácil, porque, enfim, agora vem o espanhol, horas vem o português. Inclusive, para nós, se nós precisava falar espanhol, se falar português, que falar mal os 2 idiomas, mas falemos. E o interessante é fazer se compreender. Sim, não tenha dúvida. O senhor disse que seus pais trabalhavam no campo, e o que aconteceu com seu pai que ele acabou sendo morto? Foi problema de família, essas rixas, e ele estava... O inimigo procurou ele para pelear, e ele estava o revólver dele estava com defeito. Falhou, negou fogo. Mas ele, claro, como... Para não dizer que... Não aparentar que estava com medo de ir, foi e morreu. Ah, que coisa. O senhor nem tem lembrança, assim, dele? Tenho, me lembro perfeitamente dele, me lembro o dia que mataram ele também, me lembro até o que nós estávamos fazendo, quando alguém levou a notícia, que não sei como. Em algum momento chegou essa notícia lá. Também sei que nós estávamos debulhando milho num paiol, e aí chegaram e disseram... Como é que era o nome dele? Orguiz Valentim Macedo. Oriental era... desse lado de Cerro Largo. Que triste, seu Edu. Mas era uma vida de muito trabalho quando era criança e tal, mas o senhor estudou, né? Como é que o senhor teve acesso à escola?
Eu quando tinha uns 10, 11 anos por aí não sei por que, cargas d'água, me botaram no colégio, aí estudei, tive 1 ano no colégio. Aqui no Brasil? No Brasil, no colégio brasileiro. O senhor lembra onde era? Era lá na Serrilhada? Era lá na fronteira. Existe o colégio lá, desativado, mas existe. Sim. Então o senhor estudou 1 ano, 2? 1 ano só o primeiro ano. Certo. E me diga uma coisa, seu Edu, como é que foi a transição assim de guri para adolescente, jovem, adulto? O senhor sempre viveu no campo nessa sua faixa etária? Como é que foi? Sempre no campo, só que depois, quando um vai ficando adulto, né? Parece que todos os caminhos me tironeiam, me convido para que siga, e até que me apartei do pago, buscando sorte, e aí andei por o mundo, e essa primeira que tu me falou de ter vindo para a Cidade dos Meninos, e aí eu andava por aí, fui chamado para lá, porque eu trabalhava em couro. Certo, então a sua primeira ocupação assim, já era como guasqueiro mesmo? Como guasqueiro, eu acho que eu já nasci guasqueiro. Sim, tem que ter uma certa aptidão para o trabalho, né? Porque eu acho que o guasqueiro é como um músico, ele nasceu músico ou não vai ser músico. Sim. Sim. Não adianta botar no conservatório, se ele não é músico, ele não vai ser. E se ele é músico, ele já é, por exemplo, já é um guitarreiro. O dia que ele encontrar a guitarra... vai fluir. Pronto. Sim. Ele já é. E daí, eu sempre trabalhei em cordas de guri. Trabalhei, depois fui aprendendo outras coisas. Sim, mas começou de brinquedo. E até agora, depois, que sou profundamente apaixonado por tradicionalismo, por a minha raça, que é indígena, que é daqui da Pampa. E aí comecei a pesquisar e comecei a descobrir coisas que, por exemplo, os índios faziam um buçal, que eu mostrei isso no programa Exu del Campo. Fazia o buçal inteiriço, não cortava e seguia usando. E o que é essa peça? Para que serve? O buçal é a primeira peça, por exemplo, que se usa para pegar o cavalo, agarrar o cavalo para trabalhar. A primeira coisa é o buçal, bota o buçal e puxa ele para cá. Aí depois vai botar o arreio, botar o que é preciso botar, mas a primeira coisa é o buçal. Entendi. É porque a nossa imagem de índio, a gente sempre pensa no índio do Brasil, né? Aquele índio sem roupa, né? Tomando banho de rio. Sim. E o índio aqui da região do Prata, né? Uruguai, Argentina, era outro índio, né? Usava xiripá. Era um gaúcho. Era o gaúcho, né? Era um gaúcho. O índio era os verdadeiros gaúchos. Sim. Que esta região, segundo as histórias, os jesuítas, que eram grandes estancieiros, e a indiada que trabalhava. Exato. Mas o índio charrua especificamente era um índio mais duro, né? Não se deixou dominar, ao contrário de outros índios, dos índios tupis aqui do Brasil, né? O charrua, eu acho que eles foram até o último, inclusive no Uruguai. Inclusive no Uruguai eu comprei lá no Arroio Saltepuele, já em Alborito, por já no departamento de Paissandu, onde fizeram o último extermínio de índio no Uruguai, que foi o Rivera e o Frutoso Rivera e outros tantos. E nós fomos fazer uma gravação lá na Cueva del Tigre. Que foi o local onde aconteceu um lugar chamado Cueva del Tigre, porque ali foi onde eles mataram talvez o último daquela região, que era um índio muito peleador que chamava o Tigre. Ele tinha um esconderijo nas pedras e não conseguiam matar ele. E era uma região muito linda, assim, um campestre rodado de mato e água, uma coisa preciosa, é a morada deles ali. E eram esses índios gaúchos. Inclusive, eu trabalhei também no Tempo e o Vento, que eu também era um índio gaúcho. Vamos falar disso aí. Eu era um índio gaúcho, porque eu
Eu era carreteiro. Sim, sim. Bom, antes de começar a falar sobre... Vou lhe perguntar, bom, a gente estava falando em couro, guasca, né, nos aperos. Em algum ponto, o senhor lembra, o senhor veio morar o senhor chegou a morar na cidade ou a sua vida é no campo? Não, a minha vida sempre foi no campo, mas houve uma época que eu imigrei para a cidade. Sim, porque aqui eu tenho que o senhor foi instrutor, inclusive, na cidade dos meninos. Sim, lá, né? Aí eu vim para a cidade. Só que eu fiquei uns tempos na cidade, fui embora para a campanha e voltei para a cidade várias vezes, mas nunca conseguia ficar sempre na cidade. Em função do trabalho ou... Não, não conseguia me adaptar na cidade, como nem hoje eu me adaptei na cidade. Sentia a falta do campo. Eu venho aqui porque tem que vir. Entendi. Se não tivesse que vir, eu não ficava na campanha sempre? Ficava sempre lá. O meu lugar é lá. Certo. Bom, então nessa sua vida de campeiro, de campeiro fronteiriço, né? Ela tem muitas particularidades, né? E essa questão da fronteira, é uma fronteira que não é fronteira, né? Que é só um campo aberto. Tem muitas questões relacionadas aos descaminhos, ao roubo de gado, contrabando e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu momento, digamos assim, essa fase. Eu me criei na fronteira, e nesse então que eu era guri, de 10, 12 anos, que eu acho que até nem nunca fui guri, sempre fui um homenzito pequeno e depois me tornei um. E nessas épocas, eu morava justamente no lugar onde era o cruzadeiro dos contrabandos. A estância do meu avô, a casa do meu avô, era num lugar da cruzada. Ali os tropeiros eram permanentes, tropeiro, domador, viviam permanente ali, porque sempre estavam parando ali para cruzar para o Brasil e do Brasil para o Uruguai. E quanto ao roubo nessas épocas, o roubo de gado, ou do que fosse, nós se criamos, nós era homem já de bigode, torcido, e não se via falar em roubo, não existia nessa época. Nessa época não existia. Por exemplo, tu trazia uma tropa do Uruguai, que vinha passando de noites e noites nos campos abertos, e vinha animal ajeno, animal que não era da tropa. Esses animais ficavam aí para devolver para o dono. E, inclusive, voltavam para devolver para o dono, ou ficava aí. Na casa do meu avô mesmo, me lembro de animais, vacas, que ficaram lá. E aí ficava solta no campo? Ficava no campo solta. E, por exemplo, ficava na minha casa. E eu nunca vendia porque não era minha. Ela estava ali, morria de velho ali, eu não vendia, isso não é meu. Sei. Então, na verdade, não havia roubo, de fato. Não havia, né? Era um mistério você ver falar em roubo. Sim, mas e o que mudou? O que mudou isso aí, eu não sei. Não sei. Mas em algum momento começou esse movimento? Começou. Por exemplo, hoje é coisa mais comum. Certo, sim, porque fortunas são feitas em cima do contrabando, né? Roubo, por exemplo, e do roubo, não né? só roubo de gado, roubo de tudo que é coisa. Qualquer coisa. Sim. Não, mas nessas épocas não havia. E a gente, por exemplo, nós se criamos trabalhando, contrabandeando, plantando lavoura e trabalhando. E essa sonegação, por exemplo, era tudo mais livre, né? Saía uma tropa de Taquarimbó, vinha morrer no frigorífico aqui em Bagé. Não sei que tipo de documento usavam, nem se tinham, acho que até não. Sim, porque isso que o senhor está falando do tropeiro é o que o caminhoneiro faz hoje, né? Carrega o gado na fazenda e leva até o matador. Quanto tempo o senhor chegou a ser tropeiro, assim? Sim, muitos anos? Tropeiro, uma ponchada de ano. Quanto tempo levava uma tropeada, sei lá? É mais ou menos... Dias? Por exemplo... Muitos dias de viagem? Por exemplo, vamos ver daqui de Bagé à fronteira, que são 60 quilômetros. É mais ou menos 4 dias, conforme. 4 dias de tropa. E 4 ou 5, conforme... Quantas pessoas envolviam um trabalho desse? Mais ou menos um homem para 50 res. Mais ou menos aí. E, inclusive, era
nessa época não se via falar em muita perseguição, a não ser os guardas aduaneiros. E nós, por exemplo, que até fomos perseguidos, como eu mesmo fui perseguido por contrabandista, sendo que, na verdade, eu não era um contrabandista, eu era um peão, era um gaúcho. Sim, sim. E durou muito tempo esse seu problema aí? A minha fonte aqui me disse que o senhor, inclusive, era um muito bom atirador também, era? Em função de que eu era atirador de arma de porte, que eu mesmo, como mataram meu pai quando era pequeno, acho que a gente sempre já se criou com aquela coisa, assim, eu me especializei em atirar, em atirar de arma de fogo. Dou graças a Deus que esse uso, essa habilidade, eu sempre usei como esporte, nunca usei para matar ninguém. Sim, nunca matou ninguém. Que tive muitas oportunidades de enxergar um cristão assim para ir atirar nele, me dá até pena, vai cair. Sim, a gente está falando assim, mas é uma situação muito natural daqui dessa região da fronteira. Dessa região, e nós mesmo, como nessas funções de noite e coisa, era muito comum atirar em nós. E, inclusive... A polícia chegou a encarcerar o senhor? Eu fui preso no Uruguai. Chegou a cumprir algum tempo? Eu fui preso, mas... Só lhe deram um susto? Fui preso, não, eu tive uma semana em investigação. Mas guardado, encarcerado nesse período? Encarcerado, inclusive sem ver, depois que entrei para o cárcere, não vi mais ninguém. Quando eu ia para a entrevista, ia com um capuz negro na cabeça, algemado com um capuz. Isso era que período, que época, que anos? Da ditadura militar. Foi duro por lá, né? Foi. Isso aí, graças a Deus, não passou. Mas esse assunto de matreiro, por exemplo, por um lado, claro, você sabe que era ir para um mato sem ter casa, sem ter o que comer, sem ter coberta, sem ter o que dormir. Quer dizer, dormir tinha o ramaje do coronijal e os pastos do campo e o poncho. Mas, do outro lado, também foi bom. Porque nesse meio tempo, assim, nessa solidão, essa coisa, uma solidão natural, sim, que era solidão mesmo, porque não tinha ninguém ali. Desculpa, conclua, seu Edu, conclua. Mas mesmo assim tu tem muita coisa, muita recompensa, por exemplo, até um sorçalo que senta aí e te canta uma canção. Isso alegra. E muitas outras coisas, por exemplo, até os mergulhão pulsando assim é bonito, interte, alegra. Sim. E muita coisa da natureza, que a natureza é o maior que existe. Pois o senhor está falando em solidão, e o Pampa, aqui a região do Pampa, ela é uma região de amplitude, né? Então acho que a solidão é natural, né? Claro. Tu tá com uma imensidão de campo, a gente se percebe pequeno, né? Nesse... E quanto à solidão, eu já vi muita solidão e fui mais ou menos... Assim já me senti muito mais solito, rodeado de gente. Do que no campo sozinho. Porque no campo, na verdade, sempre tive Deus comigo. Depois de Deus, outras coisas. Sempre tem um bicho, sempre tem um cachorro, sempre tem um bicho. Que os bichos não têm nenhuma intenção ruim, né? Muitas vezes até atacam a gente por defesa. Sim, está se sentindo claro, por defesa, mas essa solidão é ruim, essa solidão de verdade a campo fora é ruim, mas é muito mais boa do que ruim. Sim. Esse é o Guardados da Memória, estou conversando com o seu Edu Macedo, ele que é um homem que desde cedo está nas lidas campeiras. A gente está falando aqui agora um pouco mais filosófico, né? A gente está falando sobre a contemplação, solidão.
Nesses seus anos aí de campo, o que o senhor observou com relação à natureza? Por exemplo, o senhor sabe quando vai chover, se não vai chover, o pássaro que voa para lá é tal coisa? Sim. O que o senhor pode me falar dessas suas observações? Essa aí eu aprendi um pouquinho dessa imensa cultura, dessa riquíssima cultura, aprendi um pouquinho, mas alguma coisa eu sei, sim. Alguma coisa eu sei. E muita coisa sobre o universo, assim, sobre o tempo mudou. Mudou. Já não é mais como era, mas ainda existe grande parte dessas. Na verdade, é que a gente não sabe, porque na natureza, por exemplo, tem esse diagnóstico quando vai chover, ou quando vai fazer sol, ou quando vai fazer vento. Tem comida, tem remédio, tem tudo, e que a gente sabe pouco. Sim. Mas tem tudo. Pode estar certo que tem tudo. O senhor sabe, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu anotei, que dá para observar o campo que tem cuiudo do campo que não tem, sei lá, que a macega desse lado não cruza a cerca para o lado de lá. Quanto o reprodutor, isso é uma coisa que eu nunca soube o porquê. O cavalo capão e um cavalo inteiro, que é o chamado padrinho, ou cuiudo. É o mesmo cavalo, só que um é capão e o outro não. E o comportamento é totalmente diferente. Para ver a natureza, é o mesmo. Por exemplo, tu entra num campo assim, qualquer um campeiro entra num campo que tem manada, que manada se diz quando tem um garanhão, um cuiudo em reprodução com ego. Tu entra num campo assim, ele defeca a bosta dele amontoada, em cima de outra, e em cima de outra. Já o cavalo, o capão, não. Isso me chama a atenção, não teria porquê. Eu imagino que seja uma questão de hormônios, né? Ele quer dizer, eu que mando aqui. Alguma coisa mas nós tivemos esse privilégio, os homens campeiros, de ter essa diferença para nós saber, para enriquecer a nossa cultura. Sim, claro, o campeiro não sabe nada de hormônio, é da observação empírica das coisas, né? Quando tu falou sobre a macega, que passa alambrado ou não, esse mistério é a chilca. A chilca, tu sabe o que é chilca? É o que faz vassoura? Certo. A chilca não passa o alambrado. Ela tem chilca naquele campo lá, e nesse aqui não tem, e tem o alambrado aqui, ela não passa para cá. Ela não inça para cá. E, por exemplo, o vento atira a semente para cá. Eu sempre questionei muito, falei muito disso, porque quase ninguém acredita, é difícil de acreditar. Claro, os homens velhos campeiros todos sabem que é verdade. E é tão claro porque tu desmancha o alambrado, aí ela passa. Inclusive lá onde eu moro, que não é minha propriedade lá tem um potreiro que é de chilca, e o outro não. E o arame de vites é uma coisa interessante para mostrar. Que não é conversa. Que esses, por exemplo, os grandes homens não acreditam que possa existir, como não acreditam em várias outras coisas que é raro, como essas sanhas de vai chover ou não vai chover. Existe muito raro, pouca gente sabe. Eu custei muito a descobrir o avestruz do céu. Quando essas tormentas, tem uma nuvem negra assim que aparece geralmente para este lado, por leste assim alto, que é um desenho de um avestruz. E o avestruz está com o bico para cima, ele está com o pescoço para cima, assim. Pode ter a tormenta que tem que não corre.
Se Se tá pra tiver se com o bico para baixo, ó. vai chover. E todas as Anotou vezes aí? que eu vi, todas as vezes que eu vi, Se confirmou. você confirmou. É uma das coisas que continua, porque tem muita coisa que já não tem mais. Por exemplo, a baba de boi é uma coisa que ainda continua. Quando aparece baba de boi, chove. O que é baba de boi? A baba de boi até o Jaime Caetano Brão falou, Uma poesia, pajada? poesias fim de seca dele. O Jaime era o Jaime. E aparece como umas babas, assim, como umas telas de aranha, umas coisas assim, vai indo com o vento, assim, umas mais grossas, outras mais finas. Céu, isso no ar? Não, baixo, assim, pega nos arenes, pega nas árvores, assim, baixo. Né? E é certo temporal. E essa é das que eu tenho visto que continua. É muito interessante. E se tu, por exemplo, claro, desde que este campo aqui, que não tem xílica, seja um campo virgem. Aí se tu dessicou ele com esse veneno, por exemplo, que mata o campo, ou lavrou, eu penso, aí sim, aí vem tudo que é coisa. Vem tudo que é coisa. Porque eu penso que o campo, me dou conta, o que me parece que seja, que o campo é o dono ali. Mas tem tudo que é semente lá embaixo. A hora que tu matou ele, tu matou o dono. Aí vem tudo que é tipo de coisa. Hoje em dia, por exemplo, aí nesses campos, tem tudo que é isso, tudo que é tipo, umas coisas que a gente não conhece, porque mataram o campo. O campo nativo, né? O campo nativo, original. mas aonde ele tiver, ali é ele. Ele é o dono. Que legal. O senhor está falando, a gente está falando em solidão e né, momentos de ficar sozinho, contemplando, mas o senhor casou, o senhor teve filhas, como é que foi essa sua vida de casado? Sim, eu quando tinha 21 anos por aí, casei a primeira vez Casou no Brasil? No Brasil. No Brasil. E tive uns 5, 6 anos, tenho duas filhas, e depois passou-se uns tempos, me casei de novo, não tive filho, depois aí me casei no Uruguai. E depois voltei a ter casa 2 ou 3 vezes mais. Hoje tenho casa com uma companheira que tem uma filha com 20 anos. Mas esse assunto de Mas claro, hoje o senhor está mais calmo, já não tem essa vida de claro, correr muda. Campo para cá, para lá, correr mundo, né? Claro, muda. Por exemplo, a minha filha uma mãe moram aqui na cidade, eu moro sozinho na campanha. Mas gosto também de morar sozinho. Tem muitas coisas boas morar sozinho. Sim. No campo, assim, porque eu me lembro do Jupan que dizia que me gusta el aire de aqui. Eu chego e respiro o ar do campo, que isso me dá uma alegria que eu não sei explicar. E muitas vezes me sento a tomar mate, aí eu olhar para o campo, aquilo é uma festa para mim, me sinto bem. O campo, para quem é do campo, eu acho que não é que a pessoa queira ou não queira, né? Ele é, e o outro não é. Não, por exemplo, aqui na cidade eu não vejo nada bonito, não me interessa em nada. Não me chama atenção máquina, essas coisas assim, não me chama atenção. Me chama atenção os animais, os bichos. Eu sou de bicho. Certo. Me gustam os bichos. Teve muito trabalho que o senhor executou no campo que não existe mais, né? O senhor sabe citar algum? Tem muitas coisas que sumiram. Por exemplo, o rodeio, que é uma palavra tão mencionada, o rodeio desapareceu. O rodeio não existe mais. Claro, existirá em alguma instância ainda. Sim, o rodeio que a gente está falando era uma festa, e o que você fazia? O rodeio era o seguinte, que antes as estâncias eram grandes e tinha um lugar assim que costumava reunir o gado. Reunir o gado para capar, para marcar, isso era o rodeio. Era o rodeio. Inclusive... Tá, entendi. O rodeio era toda a função de reunir o gado para essa atividade. Para fazer esse serviço, para trabalhar era no rodeio.
porque a outra maneira de trabalhar na mangueira. Né? E nesse tempo era muito trabalhado no rodeio. E estâncias grandes que não dava nem para vir o meio-dia em casa. Tinha que sair de manhã e voltar de tarde. Isto eu já falo dessas já do meu tempo, aquelas outras de mais antigamente. Mas antigamente eram muito maior. Certo. E esse serviço, por exemplo, já não existe mais. Como é que é feito hoje em dia? Hoje em dia, tu junta o gado, bota na mangueira, inclusive quase nem se usa laço. Naquele tempo se usava o laço, se usava a boleadora. Sim. O senhor chegou a usar esses... O laço, sim, a boleadora. E boleadeira também? Não? A boleadora cheguei a usar. Que também é um instrumento que os índios charruas aqui usavam, né? Era. A boleadora era usadíssima, muito eficiente como arma, como material de trabalho. É mesmo? E nessas guerras, por exemplo, nas guerras do Sul foram Amplamente usadas, né? muito usadas. A boleadora era muito usada, e depois por os gaúchos, por os domadores, era muito usada. E esses aperos aí, o senhor fazia tudo? Fazia e faço. Ainda trabalha com o couro? Mas para mim, pra claro, si, né? mas eu gostaria de ter um dia de uma outra oportunidade de mostrar a boleadora, que foi das primeiras armas, o material de trabalho usado. Gostaria de mostrar esse primeiro esporas, buçal, primeiro estribo, primeira bota, primeiro chapéu, que também tudo era feito no campo. Sim. O senhor como guasqueiro, o senhor trabalhava desde os aperos, o senhor estava me falando até confecção de vestuário, né? Xiripá, bota. Sim. Me conte a história da bota do Pedro Álvares Cabral. O Biller, eu trabalhava lá, e o Biller... Na Cidade dos Meninos. Na Cidade dos Meninos agarrou uma fotografia do Pedro Álvares Cabral e me mostrou, e eu tinha que fazer aquele tipo de bota para ele. E ele apresentou uma peça teatral. E aí, quer dizer, eu me senti fazendo a bota para o Pedro Álvares Cabral, como no Tempo e o Vento eu me senti um gaúcho de 1700, 1800. Sim, eu ia falar disso, porque a sua figura, a sua feição é a feição do gaúcho da fronteira aqui, sim, né? Os seus traços, sua barba, a cor da sua pele, seu cabelo. E isso aí acabou indo pro cinema, né? Terminei que apareci no filme do Bom Jardim. E o senhor representando, inclusive, o homem da fronteira aqui, né? Sim, eu representava o gaúcho, que era, não só eu, outros gaúchos também. Sim. Inclusive um companheiro que era carreteiro também, muito companheiro, que era o Minga Blanco. E que também aparece bem claro no filme. Quando chegamos na Santa Fé com a comitiva, para mim aquilo sentia uma coisa que me transportava para lá. É a magia do cinema, seu Edu. Essa é a mágica. Foi muito interessante isso. Depois, nesse trabalho também, que depois disso eu fiz lá no Uruguai. Hijos del Campo. Hijos del Campo, que era também nós relatava essas coisas do campo. E no filme eu fiz também o Coronel Amaral na Guerra de Cisplatina. Sim. O José de Abreu não sabia andar a cavalo? Não, ele andava a cavalo, mas só que ele não andava. Não andava bonito. Não. Mas ele anda bem a cavalo. Sim. E fiz o Capitão dos Castilhanos também, para um ator espanhol. E esse sim não andava a cavalo. E tive esse privilégio de retratar o gaúcho
não o Edu Macedo, o gaúcho, que isso para mim foi muito grande. Sim, sim. Pra mim foi muito Sim, o grande. senhor se tornou o amálgama do gaúcho, né? A definição do gaúcho, né? Porque na verdade tu vê assim, a gente sente assim que todas as coisas que a gente sabe, todas as coisas que a gente descobriu, que vai desaparecer. Sim, sim, não, mas isso ficou e vai ficar para sempre, né, seu Edu? Eu nunca me esqueço do Atahualpa Yupanqui que diziam que igreja é minha vida e aunque igreja é me libertar. Y aunque chamusque quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el pecho de los demás. O importante é que siga essas coisas, que siga vivendo, né? Que a gente possa passar para outro. Eu, por exemplo, sempre gostei de ensinar o que eu conseguia fazer, aprender, muitas coisas que ninguém me ensinou. Sim, sim, porque o homem do campo ele detém um saber que é dele, né? Que foi absorvido através do trabalho. Claro, não há uma instrução formal, né? Eu sempre me gostou ensinar porque passar para outro. Não tem esse egoísmo de conhecimento, ele só é conhecimento quando a gente passa para frente, né? Bom, seu Edu, agora me ocorreu aqui a gente conversando e o seu Inácio me relatou algumas situações que o homem do campo vive muitas situações de perigo, até de risco de morte mesmo, né? Um cavalo que dispara, um negócio pesado que cai, isso e aquilo. O senhor lembra de alguma situação assim de risco? Sim, a situação de risco. Nessa função de contrabando são comuns. Sim. Ver bala passar perto da cabeça, isso aí é comum. Sim, corriqueiro. Que é em função do trabalho. Porque de repente está cruzando bala aí, mas tu não sabe se para abandonar, por exemplo, abandonar uma tropa ou abandonar um esquileiro, uns cargueiros, é uma irresponsabilidade. Então termina arriscando a vida por a profissão. Sim, sim. Que isso já era uma coisa que já vinha, assim, já por exemplo, saía com os cargueiros para atravessar. Os cargueiros, sabe o que é, né? Não. Para carregar, que era muito comum, carregar a produção do campo, lã, couro, crina e outras coisas. E você fazia um cargueiro, botava num cavalo, mais ou menos 80 quilos, 100 quilos, cada cavalo carregava. E aí, botava um buçal num cavalo e estava na cola do outro. E assim por diante faziam uma fileira de 15, 20 e para vir no Brasil. E aí todo mundo ninguém tinha isso, na hora do perigo, eu vou deixar tudo. Sim, o instinto não era esse. Não era esse, todo mundo sabia, tem que pelear. Por exemplo, todo mundo usava arma. E até o rumbeador, por exemplo, que era o que ia na frente, um mandava. Tinha um só que dirigia, porque isso tudo era feito de noite. Sim. Só nas noites. Os dias se ocultava nos banhados, nos matos, para esperar outra noite, para fazer outra marcha. E tinha um que era desses homens que tinha um tino, esse dirigia a comitiva. Sim, conhecia o caminho e coisa e tal. Para não ter opinião de outro. Certo. É só um. Sim. Se você perdeu, a culpa é só dele. Entendi. Então, você sabia que tinha que pelear. Porque não podia entregar. Não recuava, não era... Não podia entregar. Sim. Se entregasse, uma por irresponsabilidade, covardia, é o que a gente sentia. Rodido, covarde. E vou sair, e fica a mulher no rancho e os guri, e eu vou dar volta porque deixei tudo, porque me assustei, porque não fui homem. Não pode. Não tinha cara para chegar no rancho. Entendi, preferia, sim. Era uma questão moral mesmo. Preferia morrer lá do que chegar desmoralizado. Bom, seu Edu,
Em função dessas suas andanças aí, o senhor acabou, falando assim rapidamente, o senhor acabou atuando como, digamos assim, um líder comunitário lá na localidade da Serrilhada, né? Como é que foi essa empreitada? Depois passou que eu fiquei vivendo por ali e depois me casei por lá e tinha um rancho lá na fronteira. E talvez por voluntário, assim, me gusta fazer gauchada, pois me gusta socorrer um que está precisando. E aí foi indo, e eu acho que tá sem querer um vai se relacionando, e fulano, e beltrano, porque até no meio político, que é o mais mal falado que existe, mas tem gente boa também no meio. Não, sim, a gente não pode descrer Claro, totalmente, né? Tem gente boa. E alguém dessas pessoas, alguém diz, não, tu vem, eu vou falar com o fulano, vou falar com o beltrano, tá? E de fato é verdade. E aí a gente vai se envolver, não, mas eu falei com o fulano, tu que conhece ele, fala com ele, a ver se conseguimos isso, se conseguimos aquilo. Sim. E trabalhamos muito nisso, inclusive essa vilinha da Serrilhada tem água potável no Uruguai e no Brasil não tem. Sim. Energia elétrica também tem questões, luz né? Elétrica Escola. tem dos dois lados. E eu trabalhei muito nisso, arranquei com um projeto para passar a água do Brasil para o Uruguai. E trabalhei bastante nesse projeto com políticos, inclusive fui a Montevidéu com o prefeito, o ex-prefeito daqui, o Dudu, que me convidou para ir como representante a Montevidéu nos ministros das Relações Exteriores, e aí outras autoridades por lá. Eu fiz muita coisa para ver se conseguia, afinal parou, porque não chegou a... E aí trocou o prefeito. O governo mudou e aí a luta tem que recomeçar. Tem que recomeçar. E eu também já não estava muito disponível para isso. Sim, eu já não queria ir, mas eu ia porque... Por boa vontade. E aí parou. Mas fiz alguma coisa, e se não fiz, tentei fazer. Sim, sim. Tentei fazer. Fazer a sua parte, né, no caso. Seu Edu, eu tenho anotado aqui, bom, já falamos, né, que o senhor é a imagem do gaúcho, trabalhou no Tempo e o Vento, mas tem composições musicais inspiradas no senhor, ou que citam o senhor? O seu Heronjo, o Gujo Teixeira. Tem alguns artistas grandes artistas, como o Heron mesmo, grande artista e pesquisador, né, um grande conhecedor daqui da região, né, da tradição da região, né? Ele é o poeta maior. Sim. Ele é o poeta maior aqui. E é muito meu amigo e claro, como ele escrevendo assim, vai escrevendo e talvez vão vindo aquelas imagens daquelas pessoas e ele escreveu sobre mim, o Marenco também, e um outro gaúcho também muito importante, Bueno, de Pajada, o Nédio Santos também escreveu alguma coisa. Alguns escreveram alguma coisa que a mim me alavou e me engrandeceu. Sim. O senhor como um cara que saiu do fundo do campo, né, com pouca instrução, o senhor imaginava trilhar essa trajetória, virar uma referência na cultura, né? Não. Isso é uma coisa que a natureza me deu, que Deus me deu. Isso talvez por a minha humildade. E isso, para mim, foi muito importante, porque quem sabe outras gerações, meus netos, bisnetos, quem sabe vão encontrar alguma coisa. Esse aí, meu avô não era insignificante. Sim. Não era tipo aqueles homens que morrem para sempre. Sim, não passou em branco, né? Tem homens que morrem para sempre, outros não. Sim. Eu mesmo digo que o Martim Fierro de José Hernández o Martim Fierro eu considero que é um companheiro que sempre anda comigo, porque o Martim Fierro tem
tem uma resposta, tem uma força para cada ato, para cada coisa. Muitas vezes nem... É quase uma Bíblia para o senhor. Para mim é. Sim. Os 2 livros que até hoje eu li, que tem uma resposta para cada coisa, é José Hernandes e a Bíblia Sagrada. Sim. Quer dizer, Martim Fierro de José Hernandes e a Bíblia Sagrada. E Martim Fierro é um gaúcho assim que eu me lembro de em horas perigosíssimas, assim, em horas de vive ou morre, e me apareceu frases dele. Sim. O senhor sabe citar? O senhor sabe citar alguns versos? Sim, algumas sim. O Martim Fierro dizia que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Porque é velho, né? Não sí. Dizia lá, o primeiro dever del hombre es defender su pellejo. Escuchar bien mi consejo, fíjate bien lo que hago. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Quer dizer que a maldade, a experiência é maior, né? A experiência, claro. É muito... Martim Fierro, José Hernandes escreveu coisas que tu lê e te dá uma revelação, como a Bíblia, tu lê outro dia e dá outra coisa. Sim, e ainda mais aquele formato, né, que são, né, pega só 6 linhazinhas, reflete em cima daquela passagem, muito legal. E no caso, para mim, que sou gaúcho, que moro no campo, que gosto do campo, aquelas coisas caem. E eu tenho facilidade para compreender, porque eu tenho essa faculdade. Sim, porque ele foi escrito também numa linguagem mais do gaúcho do campo, não é uma linguagem formal, né? Pois é, foi uma linguagem, eu às vezes me lembro, mas a linguagem... Se a gente vai ler, eu mesmo, tem muita coisa ali que eu não consigo entender, claro. Mesmo com um dicionário de espanhol, né? E é tão... que eu vejo assim, eu tenho visto o livro do Martim Fierro na biblioteca dos cientistas. Sim. E os índios analfabetos que não sabem ler também declamam, também dizem verso. Atingiu tudo que é classe. Eu me lembro da cerveja. Não sei quem é que inventou a cerveja, foi um alemão, né? Parece que foi. Vem de tempos imemoriais, né? E a cerveja todo mundo toma. Sim. Mas não é? Sim. Eles conseguiram fazer uma coisa para todo mundo. Sim, isso é muito difícil. Martim Fierro é a cerveja da literatura. Deu para tudo que é classe. Porque o Martim Fierro, no caso o José Hernandes, né? Ele escreveu o Martim Fierro num período onde a Argentina, no caso, estava meio que deixando de lado a tradição do gaúcho, do gaúcho, né, do gaúcho original, né? Então o Martim Fierro, que são 2 livros, né? Não, são duas. Só que tem Martim Fierro e La Vuelta. La Vuelta, né? Enfim, ele veio exatamente para saudar, para resgatar esse gaúcho original daqui, né, da nossa fronteira, né? Eu acho que é todo um gaúcho só, né? O nosso um gaúcho. Argentino, Uruguai, aqui ele é todo um gaúcho só. Né? Porque eu digo que as fronteiras, Argentina, Uruguai, Brasil, as bandeiras são para outro tipo de gente. Para nós não existe bandeira, existe até o território aqui. A Vuelta de Martim Fierro, inclusive, alguma coisa, ele começou a escrever aqui no Brasil, quando ele estava aí por Santana do Livramento. Quando ele voltou daí, ele escreveu A Vuelta de Martim Fierro, que segundo o que eu conseguia ver até hoje, grande parte do Martim Fierro era ele mesmo. Sim, ele estava falando de si próprio. Era ele. Só que não podia, por questão política e guerra e aquela coisa, não podia aparecer muito, mas para mim era. Sim. Seu Edu, quantos filhos então o senhor teve na sua vida? O senhor chegou a ter filhos, filhas? Sim, eu tenho 3 filhas. Hoje tenho 2. Tem netos já também? Tenho 2 netos. Bacana. Moram na cidade? Ninguém tem contato com o campo? Não. Quer dizer, meus netos moram em Santa Maria. Sim. Mas o pai deles tem propriedade em Quaraí. Eles estudam e são ligados no campo. O pai deles é do campo. E essa outra minha filha,
que mora aqui em Bagé, também nasceu e se criou lá. Ela só veio para cá agora depois que veio para a faculdade. Já veio estudar já. Mas ela é com raízes do campo. E a outra minha filha, a segunda, é um câncer matou. Ah, que pena, seu Edu. Uma moça bonita, jovem, instrumentista, era graduada em letras, até ela foi a representante, não sei de qual órgão aqui em Bagé, na Flórida, e a minha princesa que se foi. Que pena, seu Edu. Mas a vida é assim. Sim. Seu Edu, o senhor tem um conhecimento vastíssimo, né? Muita história para contar. Quando é que vai sair o livro da sua vida? Pois é, isso aí nós estamos preparando, desenvolvendo isso aí, que eu também não pensava às vezes, mas não. E agora eu mesmo estou muito engajado nisso aí por a necessidade de deixar muita coisa que eu possa ensinar para alguém, que se eu morrer vai lá para o Sete Palmos de Chão, não vou ensinar para ninguém, não vou passar para ninguém. E isso aí, para mim, vai ser muito importante. Nós estamos trabalhando nisso. Sim, é importante. O seu Inácio lançou um livro, tinha 95 anos, sim, então o senhor ainda está com tempo, está com tempo. O seu Inácio, às vezes eu olho para ele foi carreteiro, né? Para ver como evoluiu tão rápido, que ainda tem gente viva que foram carreteiros. Sim, incrível. O senhor chegou a conhecer o seu Inácio jovem ou conheceu mais velho? Não, eu conheci, sim. Chegou a cruzar nessas andanças por aí? Não, ele vivia também na minha zona. Ele vivia na minha zona. Ele é irmão da minha mãe. Então vai ver. Claro, quando eu me conheci por gente, eu conheci ele. Sim, não, então o seu Inácio é seu tio. Claro. Sim. Só que nesse tempo ele morava na campanha, ele trabalhava em tudo que vinha, como a gente trabalha em tudo. Sim, ele foi marceneiro, fez de tudo, né? E depois ele veio trazer as filhas para a cidade e começou a estudar. Sim. E começou a estudar e aí... Bem, tá aí, né? Hoje, eu fui, inclusive, falei muito em Martim Fierro, que até eu não pode me dar muita conversa sobre Martim Fierro, porque eu fico falando até... eu fui chamado no canal rural também para dizer Martim. Sim. No programa do Cavalo Curioso. Até vou lhe pedir, então, assim, antes da gente encerrar, que o senhor, de repente, recite algum versinho do Martim Fierro, algumas palavras que o senhor acha, por exemplo, alguma passagem marcante. Não sei o que podia dizer do Martim Fierro, mas antes disso vou dizer um verso que me veio, parece que do Juan Carlos Lopes, que dizia 70 anos, que é a minha idade, de 70 anos quem diria que vivo por estos pagos, sem conhecer mais halago que la gran tristeza minha. 70 anos não é um dia, puede tenerlos por cierto, que si mis dichas são muerto, ahora tengo la virtud de ser para esta juventud lo mismo que um livro aberto. Fantástico. É grande, não? Muito legal. Esse foi o Guardados da Memória. Por mim, eu ficava mais uma hora conversando aqui com o seu Edu, mas temos que encerrar, né, seu Edu? Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, fica ligado nas nossas redes sociais, acompanha a gente pelo Facebook e também via Instagram. É isso aí. Muito obrigado.